Uma escuridão gigantesca que governa os países ocidentais por trás das cortinas, a família Rosso. Mesmo dentro desta família, Mariabel Rosso é chamada de Esperança e realiza atividades secretas como a mais forte detentora de uma reencarnação, enquanto ela aproveita o festival de fundação com a aparência de uma jovem inocente. A série de eventos que ela provoca é uma ameaça grande demais para ser ignorada por Rimuru e Tempeste. Neste vídeo analisaremos profundamente tudo, desde o passado de Mariabel Rosso como reencarnada, suas habilidades, até o fim impactante que a família Rosso alcançou. Mariabel é uma menina nascida na família Rosso, que governa o reino de Siltros, composto por vários países. Embora sua aparência seja a de uma linda menina loira de cerca de 10 anos, sua verdadeira identidade é a de uma reencarnada vinda de outro mundo, da mesma forma que Rimuru e Yuki. Além disso, ela é descrita como uma existência rara que herdou completamente as memórias de sua vida anterior desde o momento em que nasceu. Então, quem exatamente era a identidade de Mariabel em sua vida anterior? Na verdade, sua vida anterior foi a de um bilionário que outrora reinou como governante do Ocidente na Terra. Viveu como um soberano absoluto que gerenciava as finanças como desejava e controlava o mundo por trás das cortinas com o poder invisível chamado economia. Mesmo que tal Mariabel renasça como a princesa de um pequeno país em outro mundo, ela planeja conquistar o mundo através da soberania econômica, exatamente como em sua vida anterior. Embora pareça semelhante a Rimuru, que visa estabelecer um país onde se possa viver juntos superando as barreiras raciais, sente-se que ela possui um objetivo fundamentalmente oposto. Realizará o grande desejo da família. Ela confronta Granbel quando tinha apenas 3 anos de idade. Mesmo naquela época, ela governava as pessoas ao seu redor como desejava, usando com maestria sua terrível habilidade única, ganância. Vendo isso, Granbel teve certeza de que Mariabel era sua própria sucessora e a pessoa talentosa que realizaria a unificação do mundo principal. Foi por isso que ele chegou ao ponto de chamá-la de a esperança da humanidade. Assim, com as memórias de sua vida anterior, sua inteligência única e suas habilidades poderosas, Mariabel iniciou atividades secretas junto com os funcionários do mais alto escalão da família Rosso para fortalecer ainda mais o domínio sobre os países ocidentais. Observa-se que Mariabel não colocou Granbel sob seu controle, mas, em vez disso, escolheu o caminho de caminharem juntos como parceiros de cooperação mútua e igualitária. Graças às informações e habilidades vindas da vida anterior de Mariabel, junto com o imenso poder financeiro e autoridade da família, a gigantesca conspiração que abalaria o mundo ocidental abriu silenciosamente suas cortinas. Mariabel é uma menina de inteligência muito alta, excelente em estratégia e tática. No entanto, sua personalidade é extremamente cruel. Ela vê os outros apenas como valor de uso e nunca se importa com o sacrifício necessário para atingir seu objetivo. Se ela decidir que o valor de uso acabou, descartar instantaneamente até o aliado de ontem é um comportamento que faz esquecer que ela é apenas uma menina de cerca de 10 anos. De fato, quando Yuki expressou preocupações sérias de que a própria humanidade e até o mundo poderiam ser destruídos, Mariabel, ao contrário, com uma atitude de insatisfação, descartou isso como algo comum, como se dissesse, e daí? Diante dessa frieza fora do comum, em seguida, até o Yuki, que estava presente, e até mesmo um dos 5 grandes embaixadores não conseguiram evitar o pavor. Embora exista a possibilidade de a reação do Yuki ter sido fingimento, aquele foi o momento em que, pelo menos, até ele mostrou um sinal claro de pânico pela primeira vez. Ao analisarmos por que a Mariabel conseguia ser tão cruel, percebe-se que a razão fundamental, em seu íntimo, é uma profunda desconfiança em relação aos outros. As lutas por poder e as sucessivas traições em sua vida anterior haviam plantado uma escuridão profunda em sua alma. Não se pode confiar nos outros, por isso devo fazer tudo sozinha. Ela preferiria morrer a cair em uma posição onde fosse usada por alguém. Parece que esse tipo de pensamento negativo se transformou em agressividade e a arrastou para um desejo extremo de dominação. Como um humano moderno em depressão, não é mesmo? Entretanto, no início e no fim dessa estrutura de pensamento, sempre residia esta ideia obsessiva: se eu relaxar minha atenção por um único momento, os outros vão me usar. Na obra paralela Trindade em Tempeste, também são dadas pistas sobre esse padrão de pensamento. Esse orgulho excessivo e a desconfiança pelos outros se tornariam, mais tarde, seu defeito mais mortal, voltando-se contra ela.
Tal Mariabel comete um erro que jamais deveria ser cometido por um governante e age priorizando seus sentimentos pessoais. Apesar de analisar friamente que não teria chance de vitória se o Rimuru recorresse à violência como um Lorde Demônio, devido ao pânico em que caiu, ela entra na contradição de tentar controlar o Rimuru à força. Ela seguiu uma lógica simples, pensando que a Luminoso deteria mesmo se o Veldora saísse do controle, e calculou de forma fatalmente errada o nível da ameaça. Não importa quanta autoridade ela tivesse em sua vida anterior, este é outro mundo onde monstros vagam e onde deuses e lordes demônios são reais. O fato de ela ter conseguido avaliar os eventos apenas pelos padrões humanos do mundo real foi, talvez, o maior motivo da derrota desta jovem chamada Mariabel. Mariabel e Rimuru, ambos são reencarnados vindos da Terra, um mundo semelhante ao Japão moderno, e possuem em comum o fato de tentarem influenciar o mundo com o conhecimento esmagador que detêm. No entanto, as ideologias subjacentes e os quadros de futuro que desenham são cruelmente opostos. Primeiramente, vamos reafirmar a ambição do Rimuru. O objetivo do Rimuru é consistente e simples: construir um lugar onde todos possam viver de forma divertida e confortável, sem distinção de raça. E para manter esse conforto, ele defendia uma coexistência multirracial que superasse todas as barreiras de raça. Para o Rimuru, o mundo ideal é um país onde se come comidas deliciosas, onde se desfruta de uma vida cultural e onde todos vivem sorrindo. À primeira vista, isso pode parecer uma abordagem extremamente pura e pacífica. No entanto, na verdade, isso é a maior ameaça para os detentores do poder atual, como a Mariabel. Porque a ambição do Rimuru não é apenas estabelecer um domínio, mas sim uma revolução que altera radicalmente os valores existentes. O Rimuru não se interessa em subjugar os outros pela força. Pelo contrário, ele adota o estilo de garantir uma cooperação voluntária, fazendo a outra parte dizer: é mais lucrativo apertar a mão de Tempeste. Pode-se dizer que esse espírito de benefício mútuo é a arma mais forte do Rimuru e a maior diferença em relação à estrutura de pensamento da Mariabel. Em contrapartida, a ambição da Mariabel, como mencionei no início do vídeo, é um domínio econômico total. Para ela, conquistar o mundo não era roubar terras com força militar, era construir um sistema onde a família Rosso detivesse autoridade absoluta sobre a vida e a morte, assumindo o poder de emitir moeda, controlando a logística e gerenciando os desejos da humanidade. Para Mariabel, as pessoas não são sujeitos que precisam ser guiados, mas apenas recursos que precisam ser gerenciados e explorados de forma eficiente. A Mariabel deve ter sentido instintivamente que se a zona econômica aberta e livre criada pelo Rimuru se espalhasse, a gaiola invisível que ela construiu colapsaria. A economia dos países ocidentais governada pela família Rosso baseia-se, por assim dizer, em uma estabilidade garantida através da estagnação. Eles continuavam a impedir que um determinado país se tornasse forte demais ou que o povo tivesse acesso a muita informação, manipulando o conselho e ajustando as tarifas alfandegárias e os preços. Eles mantinham a humanidade sob seu controle, nem permitindo que vivessem plenamente nem deixando que morressem, e garantiam lucros gigantescos como preço por essa suposta paz. Essa era a forma de paz defendida pela família Rosso. Ali não havia lugar para inovação. Estendia-se apenas um mundo endurecido para proteger os direitos adquiridos da família. Enquanto a família Rosso planejava conquistar o mundo através da estagnação e da opressão, o que o Rimuru trouxe foi a inovação que veio através de um crescimento colossal. Ao combinar a tecnologia dos anões, a arte dos elfos e o conhecimento do mundo moderno, o Rimuru criou um conforto e um entretenimento nunca vistos antes. Além disso, o que foi decisivo foi a diversidade das cidades e invenções que ele construiu. O Rimuru pavimentou estradas, garantiu rotas logísticas seguras e, além disso, continuou a surpreender o mundo com inovações que quebraram o senso comum daquele universo, como a poção completa. Dessa forma, ele despedaçou com força real as antigas regras dos países ocidentais, ou seja, as leis não escritas e os sistemas financeiros que ditavam que nenhuma transação poderia ser feita sem passar pela família Rosso. Para Mariabel, isso não era apenas o surgimento de um concorrente comercial. O fato de as regras de um mundo onde eles agiam como deuses estarem sendo reescritas por um slime que surgiu de repente era uma derrota extremamente humilhante. O erro de cálculo da Mariabel foi não ter percebido que o Rimuru também é de certa forma ambicioso.
O Rimuru é alguém com um desejo muito mais gigante e profundo do que o dela, pois ele quer fazer feliz não apenas a si mesmo, mas a todas as pessoas com quem tem um vínculo. Enquanto a Mariabel tenta apagar os desejos dos outros com os seus próprios, o Rimuru constrói um mundo que deseja realizando os desejos dos outros. Não importa quanta riqueza ela tenha acumulado em sua vida anterior, a Mariabel era, no fim das contas, alguém bem-sucedida apenas para os padrões humanos. Já a capacidade do Rimuru, que possui instintos de monstro e uma curiosidade ilimitada, estava provavelmente muito além da imaginação dela. Assim, o funcionamento da economia, a forma de abordar os outros e a visão de futuro pretendida. Em todos esses pontos, sendo impossível uma reconciliação com o Rimuru, a Mariabel deu o seu primeiro passo em direção a uma destruição sem volta, como se estivesse sendo arrastada por um sentimento de pânico, indo para a região com o objetivo de fazer uma inspeção em território inimigo contra este novo estado que ascendia rapidamente. A Mariabel tentava confirmar com os próprios olhos a real situação de Tempeste, usando a justificativa oficial de ser a representante do reino de Siltros. E de fato, ao visitar o festival de fundação, ela ficou maravilhada com o nível de desenvolvimento extraordinário dali. Ruas organizadas e bonitas, tecnologias avançadas que ela nunca tinha visto antes e, acima de tudo, aquela vitalidade esmagadora onde monstros e humanos coexistiam sorrindo. Enquanto ela aproveitava o festival por um lado, por outro captou instantaneamente o significado daquela paisagem, ou seja, o verdadeiro terror que ela continha. A propósito, ao pedir sushi, a Mariabel solicitou que fosse sem raiz forte. No cenário da versão do jogo, havia também uma cena em que ela se sentia incomodada com o sushi com raiz forte e dizia: mesmo que eu seja ambiciosa, há coisas de que não preciso. O que a Mariabel viu foi o poder econômico e tecnológico fora dos padrões de Tempeste e a capacidade de criar novas regras. Se isso se infiltrasse nos países ocidentais, o sistema de soberania econômica que a família Rosso construiu ao longo de muitos anos seria destruído pela raiz, entrando em pânico com o pensamento de que este país acabará por tirar tudo o que temos. A Mariabel recorreu imediatamente a um plano traiçoeiro para frear a velocidade de Tempeste. Esse plano era um ato de assédio feito através de nobres, aproveitando-se do festival de fundação, movimentando mercadores e nobres por trás das cortinas. A Mariabel recorreu ao método de exigir que todos os pagamentos das transações gigantescas ocorridas no festival fossem feitos em dinheiro vivo. Em uma situação onde normalmente pagamentos a prazo baseados na confiança deveriam ser válidos para transações comerciais de pequena escala, ela deliberadamente usou as regras como escudo para tornar obrigatório o pagamento em espécie. Assim, ela visava colocar Tempeste, que tinha poucas reservas de dinheiro vivo, em um beco sem saída financeiro e abalar sua credibilidade. Um golpe cruel e certeiro que visava a veia jugular da economia usando seus conhecimentos da vida anterior, em vez de força militar. No entanto, esse plano que parecia impecável foi impedido graças à inteligência ágil do Rimuru e seus amigos. O Rimuru pediu ajuda aos reis de vários países e providenciou moedas de ouro valiosas, preparando uma grande quantia em dinheiro vivo. Como resultado, as atividades comerciais dos mercadores que lideraram esse assédio foram interrompidas e os nobres por trás deles caíram em desgraça. Assim, o plano da Mariabel resultou em um fracasso total. Mas essa inspeção e derrota no festival de fundação selaram a hostilidade da Mariabel contra o Rimuru e tornaram-se o estupim que levou ao violento conflito direto no futuro. O que segue contém informações que revelam surpresas da história principal, spoilers. Recomenda-se cautela para quem não deseja recebê-las. A habilidade única que a Mariabel possui de nascimento da série dos pecados capitais é a ganância. Essa habilidade é uma capacidade extremamente especial e poderosa, derivada dos desejos básicos do ser humano. Com o seu desenvolvimento, a Mariabel expandiu o alcance dos desejos nos quais pode interferir e ganhou uma grande variedade de métodos de uso. Em primeiro lugar, ela consegue ver os desejos dos outros. Ela pode identificar exatamente o que o oponente deseja, o que ele quer alcançar e decidir instantaneamente qual sentimento deve provocar para governá-lo. Em segundo lugar, ela controla os desejos alheios sobrepondo-os com os seus próprios. Ao fortalecer as vontades de terceiros ou instilar neles novos desejos, ela os direciona para ações que atendam aos seus próprios interesses. Além disso, essa função pode ser usada na própria pessoa.
Ao expandir o instinto de sobrevivência na forma de viver até o extremo, ela pode liberar à força suas habilidades potenciais e se fortalecer. Em terceiro lugar, há o domínio forçado obtido através da injeção de desejo de uma só vez. Esta é uma aplicação da segunda função, mas é uma técnica perigosa que carrega o risco de colapso do eu da pessoa-alvo. No entanto, a Mariabel usou esse risco a seu favor. Ela utilizava essa técnica como um método para criar berserkers que lutavam usando sua capacidade potencial máxima e esqueciam o medo, em troca de terem sua vida esgotada em pouco tempo. A propósito, o Gai, que foi vítima dessa habilidade, será derrotado pelo Rimuru. Mas como ele era um personagem pouco querido desde sua primeira aparição, poucas pessoas sentem simpatia por ele. A habilidade Ganância da Mariabel também possui capacidades extremamente cruéis como instrumento de ataque direto. O brilho da ganância, Greed Flare, no qual ela materializa fisicamente e dispara os sentimentos ardentes de desejo do possuidor. Esta técnica é tão mais eficaz quanto mais forte for a vontade, possuindo um poder de destruição capaz de reduzir os arredores a cinzas. E a maior técnica secreta e golpe final desta habilidade é a entropia perdida, Lost in Trope. É uma técnica terrível que inverte a sede de viver e arrasta a pessoa para a morte. Na prática, é uma maldição absoluta impossível de defender, que torna inútil qualquer tipo de arma ou armadura e libera o potencial de autodestruição do alvo. No entanto, mesmo a habilidade Ganância, sendo tão poderosa, possui um ponto fraco claro. Este poder não funciona contra pessoas que possuem um desejo maior do que o do possuidor. Se o desejo do oponente superar o da Mariabel, o domínio permanece incompleto e, ao contrário, dá ao outro lado uma oportunidade de ataque. A pessoa que a Mariabel escolheu como seu peão mais forte para realizar suas próprias ambições foi o Yuki Kagurazaka, que também é um reencarnado e detém o título de Grão-Mestre. A Mariabel usou sua habilidade única Ganância sobre este jovem vice-rei. Esta habilidade atua expandindo os desejos do alvo. A Mariabel estava convencida de que, graças a esse poder, tinha o Yuki sob seu total controle. Aos olhos de alguém que governou a economia mundial em sua vida anterior, um jovem cheio de ambições como o Yuki provavelmente não passava de uma ferramenta fácil de gerenciar. De fato, naquela época, o comportamento do Yuki era idêntico ao de uma marionete ideal que obedecia fielmente aos desejos da Mariabel. Durante a participação do Rimuru e seus amigos no Conselho do Oeste, foi vazado que a Glenda, capturada pelo Souei, também estava sob controle total e vista de fora, era percebida como uma marionete. De acordo com o pensamento da Mariabel, o poder organizacional e o conhecimento que o Yuki possuía eram apenas peças necessárias para solidificar sua própria soberania econômica. Ela jamais previu a possibilidade de que as algemas colocadas na alma por sua própria habilidade pudessem ser quebradas. Esse orgulho, vindo do hábito excessivo de governar os outros, foi o maior fator que obscureceu sua visão. O encontro direto entre a Mariabel e o Rimuru. Os cenários são as ruínas antigas de Amrita, situadas sob o estado fantoche de Gustave. A Mariabel recebe o Rimuru colocando em jogo todos os peões e trunfos que tem em mãos. Ela lança contra ele seus servos que sofreram lavagem cerebral e, além disso, tenta controlar a própria mente do Rimuru com o poder da ganância. Campo Sagrado, a invocação do Dragão do Caos e a cooperação estabelecida com o Yuki. De acordo com os cálculos da Mariabel, isso seria suficiente para subjugar completamente o Rimuru e assumir o controle da administração de Tempeste. No entanto, contra o Rimuru, que possui múltiplas habilidades supremas, a habilidade Ganância não funcionou em nada, pois, desde o início, eles sequer estavam no mesmo nível. Até mesmo a técnica de finalização na qual a Mariabel depositava confiança absoluta, a entropia perdida, teve que recuar diante do poder de interferência esmagador das habilidades supremas e foi tornada completamente ineficaz. O ataque mais forte que ela desferiu provavelmente foi sentido pelo Rimuru apenas como uma leve brisa. Embora tenha havido momentos em que o Rimuru parecia ter dificuldade para atacar, isso se devia apenas ao fato de ele estar se contendo para capturar a Mariabel viva e obter informações. Se o Veldora ou a Milin tivessem sido feridos como a Mariabel planejou, e o Rimuru realmente ficasse furioso, a probabilidade de a situação ser encerrada instantaneamente era muito alta.
Considerando que ele é alguém que odeia acima de tudo que seus amigos sejam feridos, o Rimuru era definitivamente um oponente que não se deveria transformar em inimigo. Contudo, com sua visão estreitada, a Mariabel não conseguiu aceitar o fato de que seu poder absoluto não funcionava e, apesar de perceber o perigo, reagiu de forma errada. Como resultado, todos os trunfos que ela preparou foram neutralizados e ela sofreu uma derrota definitiva. Esse foi o momento em que o domínio e a autoconfiança que ela construiu até então desmoronaram. Fugindo para as profundezas das ruínas, a última alternativa preparada pela Mariabel foi uma autodestruição a ser realizada com um reator de força de controle mágico. No entanto, não havia nada no lugar onde ela chegou, e antes que pudesse compreender a situação, passos se aproximaram por trás dela. Ao se virar, a pessoa que estava diante dela era o Yuki, que na verdade deveria estar sob seu controle total. Para Mariabel em choque, o Yuki explicou friamente a realidade. Desde o início, ele apenas fingiu estar sob controle. A habilidade única do Yuki tinha a característica de poder interferir nas próprias habilidades e, graças à sua constituição derivada dessa característica, ele conseguia invalidar o efeito de qualquer tipo de habilidade ou magia. Ou seja, a habilidade ganância da Mariabel não tinha funcionado desde o começo. O objetivo do Yuki era usar a Mariabel para fazê-la entrar em conflito com o Rimuru, garantir que ambos os lados se desgastassem e, em um momento de brecha, tomar a habilidade ganância para si. Durante a conversa, o Yuki subitamente fechou a distância e atravessou a Mariabel. Antes que pudesse reagir, ela recebeu uma ferida mortal e, enquanto sua consciência escurecia, ainda tentou resistir. Porém, essa vontade não alcançou seu objetivo e, por fim, ela perdeu tudo junto com sua habilidade. Esse fim, sendo derrotada por um ser com desejos ainda mais fortes que os seus, foi tanto uma ironia trágica quanto inevitável. Com as palavras do Yuki, Mariabel Rosso despediu-se da vida. Esse evento foi refletido para o mundo exterior como um acidente e o Rimuru, como um líder de estado, encontrou-se pessoalmente com a família real do reino de Siltross. No entanto, seu pai e sua mãe deram uma reação estranha, não demonstrando nenhum sinal de emoção diante da morte da própria filha. Acredita-se que o motivo disso seja o fato de terem sido mantidos sob controle com a ganância por um longo período desde a infância. A probabilidade de suas emoções terem sido desgastadas devido a anos de interferência mental era muito alta. Rimuru pensou que se a Mariabel pudesse ter levado uma vida adequada à sua idade, o desfecho poderia ter sido diferente. No entanto, ele também entendia que isso não passava de uma suposição. A anormalidade da Mariabel havia destruído até mesmo as relações na unidade mais básica chamada família. Especialmente para o Granbel, que a via como sua sucessora, essa perda foi extremamente grande e causaria um enorme impacto em suas ações futuras. O Granbel, que perdeu tudo em que acreditava. No entanto, ele não era um homem que apenas esperaria pela própria aniquilação. Uma existência lendária que outrora foi chamada de Herói da Luz e que mediu forças até com a Lorde Demônio Luminoso pelo direito à vida da humanidade. Este mesmo Granbel causaria um tumulto gigantesco que abalaria nações, arrastando tanto sua antiga mestra, a Lorde Demônio Luminoso, quanto seu odiado inimigo, o Lorde Demônio Rimuru. Agora, não restava mais nada a perder. O Granbel mobiliza todo o seu poder militar e parte em direção a uma batalha final destrutiva. Contudo, isso é assunto para outra história. O que acharam? Neste episódio, analisamos tudo, desde o passado da detentora da reencarnação mais forte, Mariabel Rosso, até a traição chocante do Yuki e o fim da família Rosso. A jovem Mariabel, que se deixou levar pelas memórias de sua vida anterior e pelo poder esmagador chamado ganância, sendo incapaz de confiar nos outros. Sua inteligência e astúcia eram reais, porém, esse excesso de autoconfiança e soberba resultou na perda de sua própria vida e do futuro de sua família. E a presença do Yuki Kagurazaka, que ganhou ainda mais poder ao usá-la como um degrau. O mundo de Tempeste não é apenas uma corrida por força, mas é tão interessante justamente por causa desses planos profundos e conspirações entrelaçadas, não é mesmo? Neste canal, continuaremos a analisar as profundezas deste mundo e o charme dos personagens. Nos vemos no próximo vídeo.